Para, ouve e pensa. Um podcast livre para crer. acreditas na ciência ou na Bíblia? Ou nos dois? Olá, estão bem? Tudo bem por aí? Todos prontos para o verão? Se o verão resolver aparecer? Antes de continuar, queria lembrar-vos que temos feito algumas parcerias com a livraria Casa da Bíblia. E por isso, sempre que se lembrarem, podem dar um salto a casadabiblia.pt. Tem lá muito material para estudo da Bíblia, mas também podem ver o nosso próprio site, livroparacrer.pt. Também temos vindo a publicar alguns textos lá, algum material para os mais curiosos. Vamos lá ao nosso tema de hoje. Se nos acompanhas nas redes sociais e se vês o nosso site, talvez tenhas reparado que publicamos algum conteúdo sobre ciência e evidências que mostram que podemos confiar na Bíblia. Contrariamente ao que muitos defendem, a Bíblia não tem erros científicos. Simplesmente, a Bíblia não é um livro de ciência e, por isso, não nos descreve nada com detalhe suficiente para que nós possamos tirar alguma conclusão científica. Hoje, vamos dedicar alguns minutos a analisar este falso conflito. Já estou a adiantar que é um conflito falso. E vamos nos focar no início de tudo, a origem do universo. Fica até ao fim para juntos tirarmos algumas conclusões. A nossa questão principal hoje é: há um Deus Criador ou é tudo obra do acaso? Se conseguirmos mostrar que este conflito entre ciência e Bíblia é falso, quando olhamos para o início do universo, parece-nos aceitável concluirmos que a Bíblia é cientificamente de confiança. E por isso não há razão para cristãos hoje em dia negarem a ciência, nem para cientistas negarem a Bíblia. Vamos começar da forma mais simples. A ordem porque as coisas estão descritas. Um exercício interessante é vermos por que ordem a ciência diz que surgiram as estrelas, os planetas, os animais, etc. Se fizermos este exercício, vamos ver que acontece exatamente pela ordem que está na Bíblia. Se juntarmos o que diz a teoria do Big Bang sobre o universo, o que diz a teoria de Oparin e Haldane sobre a origem da vida, e ainda a teoria da evolução sobre o aparecimento das diferentes espécies, vamos ver muitas semelhanças com a ordem em que a Bíblia apresenta estes acontecimentos. Vamos ver muito resumidamente. Primeiro, a primeira frase dita por Deus em Gênesis é: haja luz. E a ciência o que diz? Que houve uma explosão inicial em que apareceu a luz, formaram-se galáxias, estrelas, e a partir daí foi-se formando tudo. Reparem no pormenor, que é uma explosão, claro que exige a existência de luz. Segundo, a Bíblia descreve a separação da Terra e dos céus. E a ciência diz que, a seguir à existência de estrelas, começam a aparecer planetas em órbita das estrelas. Depois passando para a terceira parte. E a Bíblia, a partir daqui, foca-se no planeta Terra. Separação dos mares e da terra seca. Quando a Terra começou a arrefecer, foi quando começou a surgir a água líquida. E então começaram-se a formar os mares. E também a primeira vegetação. Inicialmente no mar, o plâncton marinho, que ainda hoje existe, e também as primeiras plantas terrenas. É nesta fase que a ciência coloca o aparecimento da primeira vegetação. Em quarto, a Bíblia fala do Sol, da Lua e das estrelas. Mas então, já não tinham sido criados no início? A questão é a seguinte: à medida que a Terra continuava a arrefecer e assim que aumentava a quantidade de oxigênio na atmosfera, devido à fotossíntese da vegetação que já existia, cada vez mais o Sol, a Lua eram visíveis, porque a atmosfera tornava-se cada vez mais transparente pelo aumento do oxigênio. Em quinto, peixes, baleias, répteis marinhos são descritos na Bíblia. E a ciência também diz que os primeiros animais eram os animais marinhos. E logo a seguir, tal como na Bíblia, surgem as aves. E finalmente, em sexto lugar, gado, répteis e todos os animais terrenos e, por fim, o homem. É o último animal a ser criado no sexto dia da criação. E a ciência também diz que após os animais marinhos surgem os terrenos e entre eles está também os mamíferos e o próprio homem. É certo que isto está muito resumido, como eu disse, mas podemos ver e ter a certeza que a Bíblia apresenta os acontecimentos pela mesma ordem que a ciência,
Por isso a Bíblia não está errada neste aspecto. Como é que poderiam os autores da Bíblia, há milhares de anos atrás, ter este conhecimento? Outra questão que se levanta é a questão do tempo. Como é que explicamos os 6 dias? São 6 dias de 24 horas? São períodos de igual duração? Começamos por lembrar uma coisa que já falamos várias vezes. O tempo é relativo. Isto está descrito na Bíblia, mas também podemos ver isto na ciência. Vamos ver pela ciência e eu vou tentar não complicar. Até ao início do século XX, a ciência seguia as leis de Newton, que considerava a velocidade do tempo uma constante. A força da gravidade, que explicava a queda de um objeto, dependia apenas da massa e da aceleração da gravidade, e esta aceleração era constante. Contudo, quando Einstein introduz a teoria da relatividade no início do século, muitos destes conceitos tiveram que ser revistos. A noção de relatividade veio mexer com a forma como se trabalhavam conceitos como de posição, o espaço, o tempo, velocidade e até mesmo a noção de gravidade. Para não vos maçar com lições de física, vou tentar resumir apenas as consequências desta nova interpretação. Em vez de se ver o mundo a 3 dimensões e o tempo como algo à parte, passou-se a considerar o que é chamado tecido espaço-tempo, e este espaço-tempo é deformado pela massa dos corpos. Daí que a gravidade dependa da massa. Eu disse que não entrei em pormenores. Mas vamos lá. O nosso referencial, então, passa de 3 para 4 dimensões. Já não nos basta dizer onde estamos, no espaço, mas devemos incluir também quando estamos, no tempo. Para os mais matemáticos, no fundo estamos a passar de XYZ para XYZIT. Qual a primeira consequência? Dá a ideia que fora do universo não há tempo, e o tempo só existe se existir o universo. Mas este tempo que conhecemos e que medimos segundo os nossos relógios não passa igual para todos. Quantas vezes já disseste, estes 5 minutos pareceram meia hora? Ou algo assim parecido? Por alguma razão foi. Tal como a distância percorrida depende do referencial, ou seja, do ponto onde se está a medir a distância, o mesmo acontece com o tempo e acaba por interferir também com a gravidade. Se sabemos que a velocidade da luz é constante, a massa é constante e varia a distância, se formos olhar para as equações que relacionam estes elementos, só nos sobra uma possibilidade. O tempo não pode ser constante. Qual é a implicação disto? Quanto maior a força da gravidade, mais lento é o tempo, ou seja, passa mais devagar. E também ao contrário. Quando a força da gravidade é menor, o tempo passa mais rápido. É por isso que um astronauta envelhece mais rápido quando está no espaço onde há menos gravidade. E chegamos então onde eu queria. É sabido que o universo, quando era jovem, esteve em expansão. E agora pensa-se que já esteja a diminuir. Ou seja, se a matéria estava mais concentrada, se o volume do universo era menor, a força da gravidade também era maior. Então, mais força de gravidade, tempo a passar mais devagar. Ou seja, podemos ver aqui duas coisas. Ao longo da história do universo, a velocidade do tempo não foi constante. Por isso, devemos ser muito cautelosos a medir o tempo de coisas passadas. E a segunda coisa é que reparem que um ano é o tempo que a Terra demora a dar uma volta ao Sol. Um dia é o tempo que a Terra dá uma volta em si mesma. Os meses estão ligados ao ciclo da Lua. Tudo tem um referencial que na altura não existia. O que foram surgindo estes referenciais. Por isso, dizermos que o universo tem 14 mil milhões de anos, que anos são estes? Como era um ano há 14 mil milhões de anos? Qual era a duração desse ano? Qual era a duração de um dia? Não sabemos. Por isso, em relação ao tempo, a única coisa que nós conseguimos ver é que a criação foi feita em 6 períodos. E os períodos são aqueles que nós já vimos que estão iguais na ciência e na Bíblia. Se formos olhar agora para a Bíblia sobre o tempo, o Salmo 90 fala-nos um bocadinho disto. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Ou seja, 1000 anos como um dia. Será que devemos tomar isto realmente como uma referência e fazer uma equação de uma regra 3 simples? Não parece. Parece-me que está exatamente a dar ênfase à questão do tempo ser relativo. Para Deus não existe tempo. Se lerem o resto do Salmo, fala do ciclo de vida de uma flor, dos rios. O que importa no final de tudo é a sequência das coisas. Aliás, este Salmo é muito interessante porque fala exatamente de como tudo é passageiro e como nós somos pequenos diante do poder de Deus. De tal maneira que diz no versículo 12:
Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Se tudo é passageiro e se o tempo é relativo, então nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo para darmos valor àquilo que realmente importa. Então, com este ponto, em que vemos que o tempo é relativo, o que percebemos é que o que Einstein descobriu matematicamente no século XX já estava escrito na Bíblia há uns milhares de anos. Fica a faltar só um pormenor. Como é que surgiu o universo? Foi do nada ou foi por acaso? Está provado que o universo teve um início, e vamos dar isto como dado adquirido. Tanto a ciência como a Bíblia estão de acordo neste ponto. Então, se teve um início, tem que ter havido alguma causa, e nada pode existir sem uma causa inicial. Ou seja, o nada não pode gerar coisa alguma. Mas então, como poderia ter aparecido a matéria que deu origem à explosão? Como poderia uma explosão descontrolada dar origem a um universo perfeito, com as condições perfeitas, para que num dos planetas surgissem os elementos essenciais que na proporção certa dariam origem à vida? Curioso que há questões que a ciência ainda não responde. Mas se já vimos que a Bíblia está certa até aqui, também podemos ver o resto da resposta na Bíblia. Foi pela palavra de Deus. Não foi por acaso, mas foi tudo projetado, planeado e controlado. Deus pode ter criado a matéria e dado a ordem de início. Controlou as condições de tudo, de tal forma que hoje podemos viver neste planeta. Por isso, podemos com certeza dizer que a Bíblia não está contra a ciência. E quando analisamos bem as duas coisas em conjunto, comprovamos até que as descobertas científicas vêm muitas vezes confirmar coisas que já estavam na Bíblia, ao contrário do que muitos pensam. Nós é que somos tão curiosos e a Bíblia não tem os detalhes todos que nós gostaríamos que tivesse. Nos primeiros capítulos da Bíblia não vemos qualquer data, por isso não podemos afirmar com certeza a idade do universo através da Bíblia. Não podemos saber em que ano é que Deus criou o primeiro homem, mas podemos ter a certeza que se Deus diz façamos o homem, é porque somos criados por ele e existimos por vontade dele. Concluindo o episódio 2. A ciência e a Bíblia não precisam de estar de costas voltadas. Podemos confiar numa tal como confiamos na outra. Isto é válido para os dois lados. Quem acha que o cristianismo tem as respostas todas e a ciência não vale nada, está errado. Estou-me a lembrar de uma situação em que isto nos pode ajudar muito hoje. As vacinas. Porque não confiamos num produto criado por cientistas? Deixo a resposta em aberto para vocês. E quem acha que a ciência põe a descoberto os erros do cristianismo também está errado. Podíamos falar muito sobre evidências de outras coisas que estão descritas na Bíblia e nos mostram que a Bíblia é verdadeira. A Arca de Noé, as pragas do Egito, reis de Israel e de outros impérios daquela região, a vida de Jesus, a morte de Jesus. Há muitos factos descritos na Bíblia e são confirmados com outras fontes. Pode não responder a todas as nossas questões, mas lá está. A Bíblia não tem lições de física, de biologia nem de história. A Bíblia descreve o plano de Deus para o homem e como nós podemos chegar até ele. E o segundo ponto que falamos hoje é que nada existe por acaso. Existe por vontade de Deus e tudo foi criado por ele. O universo não existe por acaso e tu não existes por acaso. Tu existes porque Deus quis. E este Deus poderoso quer que tu estejas junto dele. Tal como ele preparou o início do universo, ele já preparou um plano para ti. E lá estamos nós com a mesma conversa. Através de Jesus, podes encontrar este Deus Criador poderoso, imenso e eterno. Repara, a tua vida um dia vai terminar, o universo vai terminar, mas Deus é eterno. Há uma forma de sairmos deste tecido espaço-tempo que conhecemos e não ficarmos dependentes deste tempo humano. É preciso vivermos com o Deus eterno. Só com Ele é que poderemos alcançar vida eterna. Para isso, chega até Ele através de Jesus. E hoje ficamos por aqui. Até ao próximo episódio e que Deus te abençoe.